Salve, salve, meus queridos aluninhos, Princípios de Termodinâmica. Eu sou o professor Camilo e já estamos na semana 3. Vamos falar agora sobre mais uma das propriedades termodinâmicas de um sistema, que é o calor. Vamos lá. O calor, como vimos, está simbolizado pela letra Q, porém ele tem é um pouquinho mais difícil de se definir do que trabalho. O trabalho nós estamos muito bem acostumados, né? E nós conseguimos, inclusive, ver, né? Sentir o trabalho, visualizar o trabalho. O calor já é uma medida de transferência de energia, só que essa energia é térmica. Vocês lembram que o calor está relacionado ao movimento aleatório das espécies que compõem a matéria. Ao contrário do trabalho. O trabalho é o movimento ordenado, né? Então, essa energia térmica, ela é refletida numa medida que nos é muito fácil, por um lado, que é a medida de temperatura. Nós fazemos a medida da temperatura a partir de um termômetro, um dispositivo bastante simplesinho, né? Porém, uma utilidade, um poder fantástico. Então, o calor nada mais é que aquela maneira de acompanhar a variação da energia térmica de um sistema, mas continua sendo uma forma de transferência, de escoamento de energia. Tanto que usamos as mesmas unidades para definir calor, que é aquela que utilizamos para trabalho, que é o Joule. Então, matematicamente, de que maneira nós podemos quantificar essa quantidade de energia através de uma medida? Nós falamos que o calor está relacionado com a temperatura, que significa dizer que o fluxo de energia, o escoamento de energia entre meu sistema e as vizinhanças, na forma de calor, é medido, é observado pela variação de temperatura. A variação de temperatura é nosso objeto, né, nosso instrumento de medida. Significa que variações na temperatura nós correlacionamos a troca ou a variação de energia interna do meu sistema na forma de calor. Matematicamente, nós escrevemos essa quantidade que varia na forma de calor durante um processo e se relaciona com a temperatura através, matematicamente, inserindo uma constante. Essa constante de proporcionalidade nós damos o nome de capacidade calorífica. A capacidade calorífica é uma quantidade extensiva do nosso sistema, o que significa a dizer que quando nós nos referimos a ela, temos que considerar a quantidade de matéria relacionada a essa propriedade. E assim como o trabalho, essa diferencial de que ela não é exata, o que significa a dizer que a quantidade, o valor absoluto determinado a partir dessa equação depende do caminho com que o processo ocorre, a forma com que ocorre a transferência de calor entre meu sistema e as vizinhanças. Essa equação de Q, C, dt, ela não indica que C é uma derivada de Q em função de T, com respeito a T. C não pode ser escrito sem algumas considerações de Q com respeito a T. Por quê? Nós sabemos que Q é uma diferencial não exata, de maneira que a capacidade calorífica vai depender da forma com que a temperatura do sistema se modifica. Se a temperatura do sistema ele se modificar, se transformar, né, o sistema se modificar a pressão constante, nós dizemos que quando P é constante, a capacidade calorífica ainda dá o nome de CP. E quando o processo ocorre a volume constante, nós damos o nome de CV. Essas duas capacidades caloríficas aqui escritas, que a gente vai escrever um pouquinho mais para frente,
Não necessariamente elas têm que ser iguais, porque os caminhos com o qual o meu sistema procede à mudança de temperatura pode ser diferente quando feito a volume ou a pressão constante, o que gera valores absolutos de dQ diferentes e, consequentemente, a capacidade calorífica. Tudo isso é consequência de nós não trabalharmos com uma diferencial exata. Então, se um objeto é aquecido entre uma temperatura e outra, ou seja, entre dois estados a temperaturas distintas, sem mudança de composição, ou seja, não há uma reação química ou uma transferência de fase ocorrendo, levando isso em consideração, a quantidade de calor transferido para o objeto, ele vai ser dado pela nossa equação. Calor, qualquer quantidade de calor, constante de proporcionalidade, nossa capacidade calorífica, resulta na variação de temperatura. A quantidade total é a integral entre a temperatura 1 e a temperatura 2. A integral entre T1 e T2 dt. Se a capacidade calorífica nesse intervalo de temperatura for independente de T, ou seja, não depende de T, eu posso escrever da seguinte maneira, que significa que isso aqui é uma constante, eu posso tirar da integral a integral de T1 a T2 dt. Isso equivale que o calor trocado entre duas temperaturas será a capacidade calorífica vezes T2 menos T1, ou nós escrevemos como C delta T. Note que aqui, embora eu tenha falado no slide anterior que a capacidade calorífica ela depende do caminho com que é feita a variação do estado do meu sistema, né, depende do caminho, aqui é uma representação geral, independente do caminho que faça, a relação entre dois estados, T1 e T2, quando a capacidade calorífica independe de T, eu tenho como C delta T. Aqui vale a pena a gente trazer e explorar as convenções de sinais. Nós fizemos a mesma convenção de sinal para trabalho, para energia interna e para o calor também nós podemos fazer. O que significa que capacidade calorífica será sempre maior que zero. É sempre positiva. Então, quando eu tenho um calor positivo, um valor positivo para uma variação de estado entre o estado T1 e T2, significa que o meu sistema recebeu calor, recebeu energia na forma de calor. Por outro lado, quando eu tenho calor menor que zero, o meu sistema perdeu energia na forma de calor. É importante vocês terem com vocês essas convenções de sinais, facilita muito. Calor positivo, calor negativo. Olhe sempre que essa quantidade positiva ou negativa, nós estamos sempre olhando o nosso objeto de estudo, é sempre do ponto de vista do sistema. Então, positivo, recebeu energia na forma de calor. Calor negativo, perdeu energia na forma de calor. Quando falo recebeu ou perdeu, recebeu de alguém, onde meu sistema está interagindo. Você está interagindo com as vizinhanças, então, se durante o processo o calor for positivo, significa que ele recebeu energia das vizinhanças na forma de calor. Calor negativo significa que ele doou, escoou do meu sistema para as vizinhanças energia na forma de calor. Para exemplificar e fortalecer e fixar a equação de definição de calor, vamos fazer um exemplo bastante simples. As capacidades caloríficas dos gases, eles são frequentemente dependentes da temperatura.
muito mais do que líquidos e sólidos. Então, se a capacidade calorífica depende da temperatura, ela vai ser representado por uma equação, onde essa equação traz a variável dependente. Então, olha esse exemplo aqui. A capacidade calorífica molar do vapor de água a pressão constante em 1 atm é representado pela seguinte equação. A capacidade calorífica, a pressão constante, representa por essa equação 30,54 Joule Kelvin por mol mais 0,01029 vezes T. Estão vendo aqui a presença da variável T? Significa que a capacidade calorífica modifica conforme varia-se a temperatura. Durante um processo onde há variação de temperatura, varia-se concomitantemente também a capacidade calorífica, ou seja, ao fazer a integração, nós temos que levar em consideração como a capacidade calorífica se modifica. Continua o exercício. Onde T é a temperatura em Kelvin, encontre a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 2 mols de vapor de água entre a temperatura de 100 e 500 graus Celsius. Vamos interpretar. Eu tenho uma quantidade de gás, vamos colocar dentro de um recipiente. Tenho 2 mols desse meu vapor de água e, inicialmente, ele está a temperatura de 100 graus Celsius. E ele passa-se, então, quero saber se, então, a quantidade de calor necessário para elevar o meu sistema composto de vapor de água até 500 graus Celsius. Então, esse é um exemplo clássico de aplicação em engenharia, em processos de transferência de calor, normalmente em operações unitárias. E como resolvemos? Antes de começar, é importante nós transformarmos a temperatura em escala Kelvin. Isso significa que 100 graus Celsius é 373 Kelvin e 500 graus Celsius 773 Kelvin. Feito isso, nós podemos proceder à determinação do valor de calor necessário para elevar a temperatura de 100 a 500. Nós sabemos que o calor se relaciona com a capacidade calorífica e a temperatura entre dois estados de temperatura. Aqui nós temos a 373 Kelvin até no intervalo de 500 graus, de 400 graus Celsius até 773 Kelvin. O exemplo que nós usamos anteriormente, nós falamos que quando a capacidade calorífica independe da temperatura, ou seja, ela é constante, nós podemos proceder como fora da integral e fazer a integração em função de dt apenas. Porém, nesse caso, o enunciado diz que a capacidade calorífica depende da temperatura, pela seguinte equação. Então, nós temos que introduzir esta equação dentro desta derivada, da seguinte maneira. Integrando o interior entre colchetes, veja que eu suprimi a presença das unidades para ficar mais simples, mas é sempre necessário levar em consideração para a gente saber que a análise dimensional está correta. Então, temos que substituindo, então, os valores aqui dentro, eu faço uma ressalva aqui que este o valor leva em consideração a quantidade de matéria. Então, nós temos que multiplicar tudo isso por 2 mols, que é a quantidade de água presente para o processo
2 mols. Substituindo valores, fazendo continhas, nós chegamos no valor de 2 mols, que é o que nós temos que multiplicar, vezes 12.216 joule por mol mais 2.359 joules por mol. Trabalhando as unidades, nós chegamos a um valor final de 2,915 vezes 10 a quarto joule. Positivo ou negativo? Bom, considerando todos os valores que nós temos aqui e os sinais, é um valor positivo. Eu preciso colocar um sinal positivo aqui? Não, eu não preciso. É apenas para eu indicar para vocês que para elevar um gás da temperatura de 100 graus até 500 graus Celsius, elevar em 400 unidades de temperatura, nós precisamos doar para ou injetar no sistema um valor de 2,5 vezes 10 a 4 joules, ou aproximadamente 30 vezes 10 a terceira joule, ou 30 kJ.